É, que pergunta. A história de João Batista e algumas coisas que se falam dele que parecem que não se sabe de onde veio. A gente precisa pontuar algumas coisas. Eu não sei se virou moda no meio cristão hoje as pessoas falarem contra alguns personagens bíblicos. E eu fico muito intrigado, e eu acredito que você também, que está me assistindo agora, e por que as pessoas falam determinadas coisas, colocam na conta do historiador algumas coisas que parecem quase que absurdas e que, na verdade, não são só absurdas, são grotescas. Por exemplo, você me perguntou se João Batista era do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. João Batista, apesar de estar sendo citado no Novo Testamento, ele é ainda um personagem da Antiga Aliança. Porque o Novo Testamento só passa a ser Novo Testamento a partir da instituição da ceia do Senhor. Quando Jesus está em uma mesa de peça, uma mesa de Páscoa, uma celebração da festa dos judeus, e ele pega pão e vinho, e ele vai um representar o seu corpo e o outro representar o seu sangue. E então, a partir daquele momento, você vai entender que, através da instituição da ceia, aí sim abre-se o Novo Testamento. Esse é o Novo Testamento, ok? Então, apesar dele aparecer nas páginas do Novo, João, o Batista, o filho de Zacarias, ele ainda é uma figura do Antigo. Uma segunda coisa que a gente precisa observar é que alguns pregadores falam e por final não falaram nada. Por exemplo, a sua pergunta na questão sobre é verdade que João Batista estava morto no ventre da sua mãe no período em que ele estava sendo gestado? Vamos à Bíblia. Lucas capítulo de número 1, verso de número 5 diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Verso 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Perceba que a história de Zacarias e de Isabel se repete com a história dos nossos patriarcas, ou seja, Lucas intencionalmente retrata esse problema dentro desta casa para mostrar que, assim como Deus operou no passado, também estava operando ali naquele momento. Verso de número 11 do capítulo de número 1. Então, agora Zacarias está oficiando dentro do templo. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo o verso 12, turbou-se e caiu temor sobre ele. 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Iohanã, de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Como que alguns pregadores conseguem dizer que João estava morto no ventre de Isabel? Pior que isso, alguns chegam a dizer que o primeiro milagre de Jesus foi ainda no ventre de Maria, quando Maria, prima de Isabel, vai até a Isabel e elas se cumprimentam. O poder que estava em Jesus passa pelo corpo de Maria, toca no corpo de Isabel e toca na criança. Gente, que gestação é essa que não teve um aborto espontâneo? Que gestação é essa que a criança está morta, não chuta e a mulher não morre? Que gestação é essa que a criança está se
definhando porque está morto. E aí, quando você olha para o aparato bíblico, não é isso que a Bíblia está dizendo. Falando de Bíblia, capítulo 1 de Lucas, verso de número 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então, queridos, como é que a gente consegue falar que João estava morto no ventre de sua mãe, se a Bíblia diz que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe? Fala sério, irmão. Pelo amor de Deus, a gente está brincando de distorcer a palavra quando a gente afirma que João estava morto. Não existe fonte extrabíblica que possa confirmar que João estava morto no ventre de Isabel. Não existe confirmação extrabíblica que possa dizer que o primeiro milagre de Jesus foi no ventre ainda de Maria, quando o seu poder passa pelo corpo de sua mãe, toca o de Isabel e toca em João. Porque se eu digo que João estava morto no ventre de Isabel, eu estou dizendo que a Bíblia está contradizendo e que a fala na boca do anjo não cumpriu-se. E a Bíblia, ela é clara em dizer que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, uma das coisas que eu aprendi, ouvindo outro dia um outro amigo analisando esse texto, falando sobre João dentro do ventre de sua mãe, ele disse que esta questão aqui é uma questão intrauterina. Ou seja, desde a sua concepção, Deus estava realizando suas obras em João. Desde a sua concepção, o Espírito Santo estava sustentando João desde os primeiros dias da sua concepção, nos dias em que ele venceu a sua corrida, a sua primeira vitória. Ou seja, há uma falácia que a gente precisa refutar diante de algumas situações, pois a Bíblia não diz que João estava morto. Pelo contrário, a Bíblia diz que João seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Uma outra coisa que a gente precisa perceber é que quando você vê a narrativa bíblica, ela expondo esse fato, ela deixa clara que a obra do Espírito seria fazer com que os cuidados de Deus fossem notórios desde os primeiros momentos em que a estéril passou a dar à luz. E aí, quando você olha para alguns pregadores dos nossos dias, no afã de querendo causar, querendo mostrar aquilo que ninguém viu, falar de uma revelação que nem na Bíblia tem, eles acabam por destruir, por danificar a beleza do texto. E aí, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê uma coisa assim tão simples e tão forte, que é João sendo guardado por Deus, sendo tratado pelo Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Queridos, uma outra coisa que me chama muita atenção nos nossos dias é que, outro dia, uma certa pregadora disse que João não era nem do Antigo e nem do Novo Testamento, porque ele era amigo do noivo. Nossa, eu não sei como é que as pessoas conseguem assumir um púlpito e falar tantas coisas que a Bíblia não disse. O pior, como a gente empresta os nossos ouvidos para determinadas coisas. Então, tratando-se disto aqui, eu fecho a minha fala dizendo: precisamos tomar cuidado para não depreciarmos alguns personagens bíblicos, falando coisas que não estão na Bíblia, e precisamos rechaçar essas tais ideias. Entre a fonte extrabíblica e a Bíblia, eu prefiro a Bíblia. A Bíblia ainda é o suficiente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Compartilha esse vídeo, curta, comente, seu comentário é importantíssimo. Ajude-nos a divulgar o Falando de Bíblia. Cada vez que você compartilha, cada vez que você comenta, cada vez que você consegue interagir com a gente, nós ficamos super felizes pela questão de que nós estamos alcançando a nossa meta, de que é falar de Bíblia e trazer de forma muito simples a leitura bíblica e o conhecimento bíblico, Bíblia pela Bíblia. Nada mais que a Bíblia, falando de Bíblia. Deus abençoe.